Imagina essa cena. Você começa algo novo, é excitante, é uma nova conquista na sua vida. Mas à medida que o tempo vai passando e o projeto vai entrando na rotina, você vai sentindo essa sensação ir esfriando. E, para lidar com ela, com esse esfriamento, com essa perda da novidade, você já se conecta com o próximo projeto. E quando você menos espera, passa um mês, 6 meses, 1 ano, você olha para trás e você vê uma quantidade de atividades que você começou e não acabou. E você sente que você não está construindo nada na vida. Esse é o seu caso? Se sim, talvez você esteja vivendo de aventuras e não construindo legados. E esse é o papo de hoje em que a gente vai refletir e conversar sobre, para te ajudar a encontrar caminhos diferentes na vida. Bora? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Eu sei, aventuras são muito gostosas. Aquela sensação de coisa nova é muito gostoso. A sensação de que algo tá para acontecer, que aquilo é excitante, é uma nova conquista. E essa sensação é uma sensação universal. Todos nós temos essa sensação em algum momento da vida. Ela é importante para a gente porque ela nos coloca num espaço de nós conquistarmos coisas diferentes para nós. De quando a gente encerra ciclos, é essa sensação que nos dá a vontade de recomeçar em outro lugar, em outro espaço, fazer coisas diferentes, se renovar, se transformar. Mas a gente não consegue viver só na aventura. Ela é muito gostosa e ela não diz respeito sobre grandes aventuras e correr risco de vida, como vou pular de paraquedas, vou subir um monte XPTO, vou pular de um penhasco, fazer paraglide. Não é sobre isso. A aventura aqui é um aspecto um pouco mais cotidiano e que está presente em muitas áreas da nossa vida. É quando a gente começa algo novo ou a gente tem desejos de conquistar algo diferente na nossa vida. Quando a gente entra nesse espaço, a gente entra no espaço da aventura, da conquista. Ele fala sobre paixão, sobre você estar sempre ali procurando algo diferente e querendo se renovar. Essa sensação ela não tem nada de errado. Ela é natural, ela vai acontecer, ela é saudável e ela precisa estar presente, senão a gente vai ficar muito rígido e a gente não vai querer mudar. A gente vai virar meio que uma pedra e não vai querer se mexer para nada, não vai querer nada novo, a gente não vai querer conquistar nada, a gente vai ter medo de tudo e a gente vai ter dificuldade de viver. O que na verdade eu tenho percebido é que nós estamos talvez vivendo de aventura demais. Enquanto a aventura nos coloca nesse espaço de tudo novo, é um emprego novo, é um carro novo, é um apartamento novo, é um relacionamento novo, ele também nos dá essa sensação de que passa rápido e aí eu já estou pronta para a próxima aventura e para o próximo novo. Talvez por isso mesmo muita gente tenha dificuldade hoje de enraizar em uma profissão, em um emprego. As pessoas tendem a, hoje em dia, trocarem muito mais rápido de emprego do que na geração dos nossos pais ou dos nossos avós, que faziam o oposto complementar disso e ficavam longos tempos, muitas vezes entravam como menor aprendiz numa empresa e ficavam até se aposentar nela. Nenhuma das duas realidades de você ficar
de menor aprendiz a aposentado numa empresa é ruim ou é bom, e nem você trocar de emprego o tempo todo é ruim ou é bom. Mas esse trocar o tempo todo de aventuras, de buscar sempre uma novidade, de ter dificuldade de finalizar projetos, isso é o que está muitas vezes trazendo dificuldade para a vida das pessoas ao meu redor. Eu tenho visto em atendimentos, eu tenho visto em conversas com amigos, quando a gente sai para tomar café, sobre como tem sido difícil manter algo no longo prazo e construir legado quando tudo que a gente pensa é no próximo projeto excitante que a gente vai fazer, e a próxima coisa que vai ser lançado, e o próximo cargo que eu vou poder ocupar. Eu mal fui promovida a um cargo, já passou 1, 2 meses, 3 meses, entrei na rotina, já estou pensando no próximo cargo, e eu acho que isso é normal. E não só é normal, como é incentivado nos lugares em que eu vou. A cultura em que nós estamos imersos, as empresas com as suas culturas corporativas, os lugares em que a gente visita, até mesmo os filmes e as séries que a gente assiste, nos colocam nesse estado de buscar esse desafio e essa aventura o tempo todo. E a gente está no momento em que essa cultura em que nós estamos imersos, eles nos colocam em uma sensação de que se você não está se desafiando o tempo inteiro, tem alguma coisa de errada com você. Se você fica mais do que 2 anos no mesmo emprego, você é uma pessoa acomodada. E você não pode ser acomodado. Na verdade, se você não está procurando crescer o tempo todo e você está entrando no comodismo, você precisa eliminar esse acomodamento da vida e voltar a se desafiar, a sentir o novo de novo. E, pasme, isso tem entrado em tantas áreas da nossa vida que vocês não fazem ideia. São pessoas que às vezes têm dificuldade de manter uma rotina de exercício, por exemplo, e acham que comprar uma roupa nova para fazer exercício faz com que elas se reconectem de novo com o prazer de se exercitar. Ou então, se eu estou chateada com o meu trabalho, eu compro um sapato, compro uma bolsa, compro uma roupa nova e aí eu renovo a vontade de trabalhar. Essa cultura em que nós estamos imersos, que nos dá em mensagens o tempo todo, que se você não está se desafiando, você está errado. Se você não está conquistando algo, você está errado. Se não tem algo novo e excitante na sua vida o tempo todo, talvez você esteja com alguma coisa muito errada em você. Está colocando a nossa saúde mental e a nossa saúde financeira em risco. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para se desafiar o tempo todo. Ele não foi feito para mudar o tempo todo, para buscar uma instabilidade o tempo todo. Porque a conquista, ela é o espaço da instabilidade. Ela é a paixão. E ela tem um tempo para acabar. Se você já se apaixonou, você sabe disso. Toda paixão tem um tempo para acabar. Ela tem um prazo de validade, porque o nosso próprio corpo, ele não dá conta no longo prazo, por 2, 3, 4, 5, 10 anos, não dá conta da fisiologia da paixão. Porque ela é muito parecida, por exemplo, com um ataque de ansiedade. O coração acelera, a temperatura aumenta, você fica com borboletas no estômago. Tudo isso é característica da aventura, da paixão, do novo, da excitação. E viver o tempo todo dentro desse estado pode estar machucando tanto sua saúde mental como sua saúde financeira. Porque o dinheiro também traz essa excitação. Toda vez que você compra algo novo, você também está numa excitação. E se você gasta com tudo que é novo, mesmo que seja picadinho o tempo todo, você consome uma vida financeira que poderia ser utilizada, por exemplo, para entrar numa rotina, num cotidiano e no longo prazo, comprar um bem que não pode ser comprado com 1 mês de salário. Você não vai conseguir dificilmente, você pode, isso não é uma realidade para 99% dos brasileiros, ou
99% das pessoas do mundo, você comprar à vista um carro que você deseja, com o seu salário do mês. Você precisa se preparar, você precisa se planejar, você precisa entrar numa rotina financeira, numa rotina de cuidado financeiro, de cuidado de saúde mental, saber que há uma estabilidade, que você vai precisar se acomodar em algum lugar para você poder construir legado. Isso porque legado e aventura, por mais que sejam duas partes da nossa vida que acontecem e são necessárias, o legado é a parte que dá a estabilidade no longo prazo. É a rotina, é o cotidiano, é a satisfação. Elas são opostas complementares. Enquanto a aventura é a conquista, o legado é a manutenção daquilo. Enquanto a aventura é a paixão, o legado é o amor. Enquanto a aventura é a excitação pelo novo, o legado é a estabilidade. Enquanto a aventura é um novo o tempo todo, o legado é a rotina, é o cotidiano. É o entrar, como fala aquela música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Isso é legado, isso é uma construção. Isso é o que nos dá a sensação de que algo na nossa vida é estável o suficiente, nos dá alguma satisfação, nos dá algum chão para que nós possamos construir a nossa história em cima. A aventura, o buscar o novo o tempo todo e ter essa sensação de que se a cada um ano eu não estou aumentando o meu faturamento, o meu salário, se todos os anos eu não estou mudando de cargo, se eu não estou lançando nada novo o tempo todo, eu estou errada. Isso é o que tem minado e destruído a construção no longo prazo de uma vida que muitas vezes vale a pena ser vivida. Não dá para a gente viver só no legado, porque muitas vezes aquilo que está sendo construído precisa de uma renovada, ciclos acabam, você precisa mudar um pouco, mas também não dá para viver de aventura o tempo todo. E uma das coisas que eu mais tenho encontrado nas conversas de consultório, nos atendimentos que eu faço, nos cafés que eu tenho com os meus amigos, é que as pessoas estão cansadas de terem que mudar o tempo todo, de terem que se desafiar o tempo todo. Às vezes, elas trazem essa sensação de que elas não têm um chão onde pisar. Afinal de contas, a cultura em que a gente vive fala que tudo que está aqui dentro do legado, como estabilidade, como a acomodação das coisas, como rotina, cotidiano, tudo isso precisa ser eliminado. Você precisa estar em constante crescimento, você precisa estar em constante ampliação, em desafio o tempo todo, porque isso é o lado em que você precisa buscar para ser aceito socialmente dentro desse espaço em que nós estamos crescendo. E quando a gente fala sobre essa cultura, ela tem nos impedido de fazer a chave de mudança entre a aventura e o legado. Porque é como se fosse uma passagem de bastão. Você vai e conquista um emprego novo. Que maravilhoso! O primeiro mês é aquela paixão, aquela empresa é a melhor empresa para você trabalhar e você gosta do seu chefe e os seus colegas de trabalho são incríveis. Mas dá 6 meses e a rotina começa a acontecer e os processos começam a ser iguais e todo mês você tem que fazer a planilha de não sei das quantas, o relatório, a apresentação, a reunião de checagem, tem a avaliação de desempenho. Você entra na rotina como um todo, começa a ficar meio chato e você diz, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas se eu mudar de emprego, eu vou sentir de novo aquela coisa nova e aí vai dar certo. E essa chave de mudança entre a excitação e o novo para a rotina, a satisfação com o que eu tenho, tem sido cada vez mais difícil.
E isso é um exercício, é como se fosse um músculo mesmo, que a gente precisa exercitar o tempo todo para poder saber como construir legado, como construir uma história, como construir um chão onde a gente pode pisar. Essa chave ela tem sido cada vez mais difícil de virar, porque tudo aquilo que é da segunda fase, quando a gente sai da paixão, do apaixonamento e entra no amor, na rotina, no cotidiano, tudo que está aqui no cotidiano está meio demonizado, está meio precisa eliminar para amanhã. Você está há 2 anos no mesmo emprego, você está muito acomodada, está na hora de você mudar alguma coisa. Você está fazendo as mesmas coisas há 1 ano, há 2 anos, você está muito acomodada, elimina isso. Está muito na rotina, elimina isso. O cotidiano te consumiu, elimina isso. Entra, encontra algo novo para fazer, vai dar uma renovada. E por mais que isso seja excitante, alguns projetos, principalmente projetos importantes que nós temos, de construir um chão, de construir legado, 1, 2 anos às vezes não são o suficiente. Se, por exemplo, você deseja ter um filho, né? Não é um projeto que em 1 ano você vai poder dizer check, tive um filho, fui mãe, fui pai, construí uma família, etc. Isso é um projeto de 20, 25 anos. E entrar dentro do espaço de conquistar algo novo pode impedir que alguns desses projetos aconteçam, como construir uma casa, como ter a casa própria, como ter o carro que você deseja, como fazer as viagens que você deseja, que não podem às vezes ser bancadas financeiramente com o salário de 1 mês ou até de 1 ano, e precisa de muito mais tempo para realmente enraizar e ser proprietário seu. De você agarrar isso com a mão e dizer, isso me pertence, porque eu construí isso. Eu não só conquistei, mas eu aprendi a conquistar e manter. Eu aprendi a me apaixonar e amar. Eu aprendi a ter a excitação da busca, mas também a estabilidade da responsabilização e da manutenção disso ao longo do tempo. Essa chave ela tem sido cada vez mais dificultada porque as mensagens que nós temos recebido da mídia, de filmes, de séries e de influenciadores, de pessoas que têm o poder da fala e têm uma imagem que vai sendo colocada de uma forma mais massificada, é que tudo é para ontem, tudo é fácil, tudo é rápido, tudo é possível. E, inclusive, quando você tem dinheiro, os desafios, eles ficam mais fáceis de serem atingidos. E a gente tem perdido essa capacidade de, inclusive, aprender durante um tempo sim a se acomodar. Sara, você está me dizendo que eu preciso ser uma pessoa acomodada? Não. É importante que você entenda que se assentar, entrar numa rotina, num cotidiano, numa estabilidade, faz parte de um processo de saúde financeira e saúde mental. A nossa saúde mental, ela não aguenta, o nosso corpo, ele não é preparado pela vida para ficar vivendo de aventura em aventura, de excitação em de excitação, sem ter nenhum tipo de estabilidade, porque a conquista é uma coisa completamente instável. Você não sabe se você vai ter ou se você não vai ter, se você vai conseguir ou se você não vai conseguir. E viver nisso o tempo todo nos coloca em um estado de uma sensação de ameaça que o nosso corpo não dá conta. Ele não foi preparado para isso, por mais que a cultura tente empurrar e dizer dá, sim, dá. A gente também tem que compreender a importância durante algum tempo de uma estabilidade, de uma rotina e de um cotidiano. Se, por exemplo, você vai comprar uma casa própria, um lar próprio, um salário seu no mês não vai bancar uma casa. Você vai precisar sair do lugar de eu vou conquistar a minha casa própria para o lugar de eu preciso trabalhar internamente as minhas emoções para lidar com a frustração ao longo do tempo e entrar numa rotina seja de todo mês depositar uma determinada quantia em um fundo de reserva, numa poupança, no CDB, sei lá o quê,
para eu poder comprar à vista daqui a algum tempo, ou eu entro num financiamento e eu entro na rotina, no cotidiano, de ter que pagar o financiamento todos os meses durante algum tempo. Isso é entrar numa rotina. E por causa disso, eu não posso comprar uma casa própria diferente todos os meses. E às vezes me parece que um dos grandes motivos de frustração dessas gerações que têm chegado é que as coisas são tão vistas como desafios e não como uma estabilidade e não como uma necessidade de assentar, de acalmar e de se sentir principalmente satisfeitos. Talvez essa seja a palavra mais importante do legado, é você olhar e dizer assim, me sinto satisfeita. Estou plena, tranquila e agora eu vou cuidar disso aqui no longo prazo. Isso aqui vai se renovar, isso aqui vai se transformar, isso aqui vai de alguma forma recomeçar de outros jeitos, mas é isso aqui, estou satisfeita com isso aqui, vou cuidar disso aqui a partir de agora. Eu vou parar de olhar casas para comprar e vou entrar num espaço de essa aqui e agora eu vou entrar numa estabilização, numa acomodação dentro desse processo. E essas gerações que têm chegado estão recebendo informações dessa cultura acelerada de que tudo é um desafio, de que você precisa ter algo novo, diferente o tempo todo. E o dinheiro tem se esvaído e a saúde mental também. Eu não sei se esse é o seu caso, se você chegou até o fim aqui, mas se for, começa a refletir. Por que para você é um bicho-papão você dizer que deseja estabilidade? Por que é um bicho-papão você entrar numa rotina durante algum tempo? Entrar num processo de cotidiano, de você vilanizar aquilo que faz você construir um legado. Começa a olhar. A gente não consegue, é claro, desconstruir uma cultura enquanto indivíduos e ir contra um coletivo. Até porque quando uma cultura coloca um modelo e você quer viver de um jeito diferente, ela vai dizer que você é um outcast, é um desajustado, é um excluído, é uma pessoa que não se adapta. E dependendo do modelo que você está tentando desfazer e viver diferente, talvez seja necessário você se aceitar assim, como alguém que não vai seguir o que está todo mundo seguindo, e vai fazer do seu jeito para construir um legado do seu jeito. Inclusive para que você possa olhar para trás, olhar para frente na sua vida e dizer, eu tenho um chão, eu tenho um legado, eu tenho uma história. Eu não deixei milhares de projetos inacabados sem saber como construir nada na minha vida. Pensa sobre isso e reflete. E eu vou te convidar também, se esse episódio te ajudou de alguma forma, pode ajudar alguém também a refletir sobre isso, encaminhe esse episódio para essa pessoa, traz ela aqui para conversar também. Deixa um comentário, dá o seu like, se inscreve no canal, ajuda o meu canal a crescer e não te custa nada. E a gente mantém essa conversa com outros temas nos próximos episódios. Tchau, tchau.